Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus onipotente, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e o Senhor de nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui dando continuidade nesse culto de adoração, clamando que o seu Santo Espírito continue presente entre nós e que Ele abra nossa mente, nosso coração para receber sua mensagem. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Feliz sábado a todos. Espero que estejam todos bem. Confesso que nós estamos aqui a cada dia ficando bem com esse clima diferente de Goiânia. Um clima um pouquinho mais seco, mais quente, para quem chegou lá do sul do Brasil há pouco tempo, que não é tão sul assim também, né? Estávamos ali no Paraná, morávamos no Paraná, e vou me apresentar para a igreja. Eu me apresentei, fiz uma meditação aqui numa quarta-feira, mas meu nome é Ismael Maricato, estou aqui desde fevereiro, e em março busquei minha família, minha esposa Neia, meu filho Andrei está ali. Inicialmente vim primeiro em fevereiro, em março busquei minha esposa e minha filha, e depois minha filha se casou agora em agosto, ficamos eu e minha esposa sozinhos aqui, sozinhos não, né amor, com Deus, né, sozinhos nunca, mas curtimos aí o mês de agosto, setembro, outubro e novembro em lua de mel, só nós dois. Aí depois nosso filho que estudava lá no antigo IAP, na FAP, né, ele terminou o ensino médio e veio para cá agora estar conosco aqui em Goiânia. Nós estávamos lá em Cianorte, morávamos lá, congregávamos na Igreja Central de Cianorte, lá no Paraná, próximo de Maringá. Sempre que a gente fala de Cianorte, ninguém sabe o que é isso, né? Onde que fica isso, né? A gente fala lá pertinho de Maringá. Você tem que... Maringá, perto de Londrina, perto de Curitiba. Aí o pessoal já faz uma referência, né? Mas nós congregávamos lá na Igreja Central de Cianorte, somos membros dessa igreja adventista desde 2013, onde nós, em 2012, começamos o estudo bíblico com um casal de amigos nossos e fizemos 26 longos estudos. Mas não foi 26 porque os 26 são longos, passa que a gente nem vê. Mas é que os 26, a cada dia que nós fazíamos, nós marcávamos por volta de 7h30, 19h30, 20 horas ali, né, o horário que eu chegava no trabalho, e 10 horas da noite, 10h30, eles estavam saindo, eu atrás deles na porta, não mais isso, não mais isso, não mais isso, calma que no próximo estudo você vai ficar sabendo. Então nós fomos muito curiosos, né, o Espírito Santo trabalhou muito na gente, e de lá para cá nós congregamos lá em Cianorte, como eu disse, né, minha esposa esteve, eu também estive como diretor do Clube de Aventureiros, como diretor do Ministério da Família, nós fomos diretor do Ministério da Família, diretor do Ministério da Mulher, diretor de Escola Sabatina, 4, 5 anos no ancianato, os 3 últimos anos como primeiro ancião, lá nós tínhamos primeiro ancião também, e viemos para cá em fevereiro. Chegamos aqui, fui muito bem recebido por essa igreja. Inicialmente, no primeiro dia, eu cheguei aqui em fevereiro, estávamos 10 dias de oração, e eu fui lá na Igreja Central, igreja grande assim, eu falei, Senhor, é muito grande isso aqui para mim, vim de uma cidade de 82 mil habitantes, nossa igreja tinha em torno de 220 membros, não era tão pouco assim, mas vim para uma igreja tão grande como a Igreja Central, eu cheguei lá, eu entrei, ninguém me cumprimentou, falei, não, isso aqui não é para mim não, Senhor. Aí eu vim aqui, procurei no Google, encontre uma igreja próximo de você, ali no site da igreja, né? E aí eu cheguei aqui, fui muito bem recebido. O irmão Paulo, nosso tesoureiro, acho que não está aqui com a gente hoje, o irmão Rosa está por aí? Não está, né? O irmão Rosa me levou lá no terceiro piso, acho que era para um jejum de frutas que nós tivemos no ano passado, e a igreja me acolheu muito bem mesmo. Então louvo a Deus, aqui na Escola Sabatina, o irmão Emerson, o irmão César também aqui, irmão Assoísio, louvo a Deus por cada um de vocês, porque nós somos muito bem acolhidos para essa igreja, muito bem mesmo. Eu
Agradeço a Deus por essa igreja, por a vida de cada um de vocês. E lá nós estávamos à frente dos adolescentes, há 8 anos também trabalhando com os adolescentes, e aqui louvo a Deus pela vida do irmão Fleury e da irmã Simone, que estavam com os adolescentes, trabalhando aqui com os adolescentes, e nós tivemos lá na classe dos adolescentes hoje, cadê a irmã Sara? Está aqui ou está? Cadê a irmã Sara? Sara, está aqui a Sara, a irmã Letícia e o Enzo, desculpa, Enzo. Falei para você que não me esquecia nomes, né? E foi uma bênção. Então, assim, você que tem seu filho adolescente, manda ele lá para cima. Manda ele lá para cima que a gente vai trabalhar com os adolescentes esse ano. E eu vou fazer um desafio. A mãe da Sara e os pais vocês me dá licença, tá, igreja? Bem rapidinho. Os pais do Enzo e da Letícia. Nós vamos estudar a lição física. Então, se você não tiver a lição, nós temos aqui a CPB e nós temos também, nos procure também, depois nós vamos criar um grupo ali com os adolescentes, com os pais. Vamos trabalhar a lição física e nós vamos trabalhar esse livro aqui, olha, é o livro desse ano. É a série Embaixadores. A igreja trabalhou algum tempo atrás aquela caixinha com 5 livros, isso aí, Gil? Tem uma caixinha com 5 livros que é a série Embaixadores, ali a série, na verdade, Conflito. Tem o livro Os Escolhidos, que é Patriarca e Profetas, Os Ungidos, que é Profetas e Reis, o Libertador, que é o Desejar de Todas as Nações, os Embaixadores, que é esse daqui, Atos dos Apóstolos, e os Resgatados, que é o Grande Conflito. Tem uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais, é um condensado muito bom. Então, nós vamos mandar depois no grupo ali o PDF, mas o físico ele é muito bom. É muito bom estudar a lição e a leitura do livro. Então, eu desafio vocês a nos ajudar com isso, ok? Amada igreja, já está projetado ali, então vamos lá. Que Deus me use aqui e abra nossa mente, nosso coração, para que a gente possa compreender essa mensagem. Essa mensagem, quando eu estava estudando, é um tema que eu gosto muito e eu trabalhei isso, eu tenho certeza, o Espírito Santo trabalhou primeiramente em mim, para trazer essa mensagem, sobre santificação. Nós cantamos aqui, deixa eu ligar vamos ver, opa, maravilha. Então nós cantamos aqui logo no início, né, Santo, Santo, Santo. E falar sobre santificação, nós precisamos primeiro relembrar esses 3 textos que eu gosto muito, que está lá em Êxodo 3:5, quando Moisés se coloca ali à frente de Deus, ali na sarça ardente, ali, né, na presença de Deus, e Deus fala para ele assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo, na presença de Deus. Depois de Moisés, Josué, quando o anjo do Senhor, o homem de Deus, aparece para Josué, e Josué fala assim: você é um dos nossos ou é contra nós? Não, eu não sou nem contra nem a favor. Então ele estava na presença de Deus, e o anjo falou, e o próprio Deus, Jesus falou para ele o quê? Descalce as sandálias, porque ele estava na presença de Deus. E outro texto que eu gosto muito, está lá em Isaías, no capítulo 6 também, que é a visão do trono de Deus, que é onde serafins estavam ali na presença de Deus, no trono de Deus, com as suas 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles voavam. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é Deus. Então esse Deus que é santo, ele merece a nossa reverência, ele merece o nosso louvor, ele merece a nossa adoração, porque ele é santo, ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor. E sendo um Deus santo, qual que é a vontade dele para a nossa vida? Antes, a santidade é a essência de Deus, sem santidade ninguém verá o Senhor. E qual é a vontade dele para a nossa vida? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 nos diz o seguinte, olha: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esse Deus santo, a vontade dele para cada um de nós é que nós passamos por esse processo de santificação. Hebreus 12, 14 traz o seguinte: segue a paz com toda
segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante esse processo? É importante? Muito importante. Por quê? Sem a santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, ok? Mas aí vem assim, o que é essa santificação? O termo santo nós entendemos que é algo separado para um propósito, separado para Deus. Porque esse termo santo, a pessoa é santa, não, nós não cremos nisso. Nós cremos sim num processo, que eu vou entrar agora, de santificação, de crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, ele diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte, ele pede para que nós busquemos o leite espiritual para o nosso crescimento dia a dia. Para que nós possamos crescer a dia a dia. O leite espiritual, buscar na palavra de Deus, buscar na comunhão com Deus, para o nosso crescimento dia a dia. Ok? E aí nós vamos falar sobre salvação. A salvação, ela acontece em 3 tempos, como a igreja conhece, nós já conhecemos, mas vamos reforçar um pouquinho sobre isso. Ela acontece em 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado vem com a justificação, presente a santificação e o futuro a glorificação. A justificação, nós sabemos que nós, por nós mesmos, nós somos falhos, pecadores. A palavra de Deus diz que nós não passamos, nossas obras não passam de trapos de imundície. Quem somos nós? Mas Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos torna justos. Nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, com o sangue do próprio Deus, sangue de Jesus. Então, na cruz do Calvário, nós recebemos ali a justificação. Não porque nós merecemos, não pelas nossas obras, mas pelas obras do próprio Deus, as obras de Jesus. Mas e aí? Para por aí? Não para por aí. Não basta. Porque veio a segunda etapa, que é o presente, que é a santificação. Aonde nós começamos na justificação, entregamos nossa vida para Cristo, reconhecemos que Ele é nosso Senhor, reconhecemos que Ele é nosso Salvador, e passamos por um processo de crescimento dia após dia. Um processo espiritual, um processo de busca, de entrega, e um processo que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer nada. Esse processo, ele é conduzido, ele é feito através do poder do Espírito Santo, o poder de Deus. O Espírito Santo, dia a dia, ele vai trabalhando e vai moldando, e vai aprimorando, e vai nos moldando. Até quando? Até a volta de Cristo, ou até nós descansarmos em Cristo, que é a terceira etapa, é o tempo futuro, que é a glorificação, onde seremos glorificados e iremos ao encontro de Jesus nas nuvens dos céus. Importante esse processo? Importante nós conhecermos esse processo? Demais, muito importante. E aí, nós temos esse texto que eu acho muito importante, ó. Na conversão, Deus tira você da lama, e na santificação o que Ele faz? É como se nós saíssemos da lama com vestígios, com sujeiras, e vai dia a dia trabalhando e nos purificando e tirando dia a dia, até a volta de Cristo. É óbvio que somos falhos, pecadores, vamos continuar pecando, somos falhos, somos pecadores dependentes de Deus, perfeito somente Jesus, mas é um processo que nós temos que olhar para trás e nós crescermos e melhorarmos dia após dia, buscarmos esse leite espiritual, esse crescimento. Estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Nós temos aqui o manual, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos basta para esse processo. E nesse processo de santificação, eu quero estudar com vocês o livro de Daniel. Abra a Bíblia de vocês lá no capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Vamos conhecer um pouquinho ou relembrar um pouquinho ali a vida de Daniel e seus amigos. Só uma pincelada, mas a importância da santificação, a importância de sermos separados para Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1. Se você achou, diga amém. Se você não achou, espero mais um pouquinho. Não diga misericórdia. Daniel capítulo 1,
Lá no Paraná eu dizia para os adolescentes assim, olha, acha na sua Bíblia, ele vai estar entre Gênesis e Apocalipse, fácil de achar. Daniel, capítulo 1. A minha versão diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Só até aí. Se nós relembrarmos a história de Daniel e seus amigos, e voltarmos um pouquinho, nós temos ali algo interessante que aconteceu com o rei de Jerusalém ali, com o rei Ezequias. E esse fato interessante foi sabido e foi até visto ou percebido ali pelos caldeus, que foi o quê? Foi uma parada, ou seja, Deus retrocedeu o tempo ali e eles eram estudiosos. E aí quando o rei dos caldeus, ele percebeu, ele viu isso, ele enviou alguns dos seus mensageiros, dos seus líderes, dos seus soldados, até lá para saber o que tinha acontecido. E quando chegou lá, Ezequias, ele falou da grandeza de Deus, foi isso? Foi isso que ele fez? O que aconteceu, igreja? O rei Ezequias, ele mostrou as grandezas, as riquezas de seu reino, as coisas, maravilhas que ele tinha ali, e ele deixou de dar glória a Deus, de realmente apresentar ali o Deus que tinha permitido mais 15 anos de sua vida. E esses enviados do rei dos caldeus ali, quando retorna até Babilônia, eles têm uma conversa com o seu rei ali, e o rei pergunta: e aí? O que aconteceu? Olha, como o rei está? Olha, como o rei está, o que aconteceu nós não sabemos, mas que tem ouro, que tem tesouro naquele lugar nós sabemos, que tem riqueza naquele lugar nós sabemos. E o que acontece? E ali, por várias vezes ali, não foi uma única vez só, Jerusalém foi sitiada, foi tomada, foi levado os seus utensílios, como nós lemos agora, foram levados seus filhos, foram levados os seus jovens, foram levados pessoas ali, como prisioneiros ou como refugiados ali, até a terra de Sinar, até a terra dos caldeus, ok? E aí, quando chegaram lá, eles receberam coisas boas. Como foi a recepção deles? Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: se nós olharmos a distância, ficou um pouco pequeno aqui, mas se nós olharmos a distância, eles percorreram mais ou menos em torno de 1.000 quilômetros. Esses 1.000 quilômetros que eles percorreram, se fosse de avião ali, está dizendo mais ou menos em torno de 7 horas. De carro em torno de 10 horas e meia. Só que a viagem deles naquela época, não era de avião, não era de carro, era do quê?
a pé. Então, se nós olharmos para 990 mil quilômetros mais ou menos, pode-se entender que andavam em torno de 25 a 30 quilômetros por dia. A gente pode chegar a uma conclusão de em torno de 30 dias, 25 a 30 dias andando mais ou menos. Então, provavelmente não foi uma viagem confortável, não foi uma viagem tão satisfatória. Sendo levados, Deus sabe lá como estavam os pais desses jovens, desses príncipes, dessas pessoas que foram levadas para lá. Se talvez muitos deles perderam seus pais, foram mortos, de que forma que eles foram capturados, nós não sabemos. Mas o que nós podemos entender é que a viagem foi uma viagem bem cansativa, bem cansativa. E quando eles chegaram lá, o que o rei ofereceu? Provavelmente estavam cansados, com fome, né? O que o rei oferece? O que o rei tinha de melhor ali. Faz um banquete. E no banquete ele oferece as finas iguarias. O que será que eram essas finas iguarias, hein, irmãos? Só alimento permitido por Deus? Com certeza não. Ali tinha de tudo. Tinha de tudo. E Daniel, ele tem que tomar decisão. Ele e seus amigos têm que tomar decisões. Então, para que eles pudessem chegar até aquele momento e tomar essa decisão, com certeza eles tiveram que ter uma vida, por mais que nós sabemos, a história diz, que a sua desobediência, a sua transgressão fez com que os caldeus levassem eles cativos ali, mas eles tiveram princípios que foram ensinados nos seus lares. Eu quero estudar 4 princípios com vocês. 4 princípios nessa manhã. Primeira coisa que precisamos entender, Babilônia não começou, o início de Babilônia não começa perseguindo, ela começa confundindo. Se você voltar um pouquinho, lá em Babel, como que foi a historinha lá? Eu lembro que nós contávamos para as crianças, né? E um estava lá em cima, o outro lá embaixo, me manda um martelo, o que você quer? Você quer uma picareta? Então, a confusão ali, né? A mudança, né? De línguas ali, né? Que Deus trouxe, né? Então, Babilônia começa ali com confusão e vai até Babilônia aquela confusão espiritual ali também, né? Então, Babilônia não começa o quê? Perseguindo, ela começa confundindo. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, para o mundo que nós vivemos hoje, nós temos perseguição? Temos. Temos perseguição no nosso país? Temos. Mas nós temos países hoje que são muito mais perseguidos. Nós falamos hoje, a Sara falou sobre a Coreia do Norte, né, Sara? Você falou, né? País difícil. Aí nós temos Afeganistão, nós temos outros países também. Mas se nós olharmos hoje, nós vivemos num país ou num mundo em que o santo e o profano são muito próximos. Em que nós muitas vezes somos levados a sermos confundidos e não perseguidos. Eu lembro que um pastor muito amigo nosso, lá do Paraná, ele era militar do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e ele, depois de um tempo, né, ele estudou e se tornou pastor da nossa igreja, e ele dizia que nós temos que tomar cuidado com o normal e o comum. Existe uma diferença. Nem tudo que é comum é normal. Não é porque todos fazem que é normal. Então nós temos que tomar cuidado. Então, essa confusão. Mas vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar sobre inconformados. O que é inconformados? Não estar de conforme. Daniel e os seus amigos, eles não se conformaram com aquela situação. Eles não estavam inconformes com aquela situação. Eles estavam inconformados. Por isso eles chegaram lá e quando foram oferecido um banquete a eles, eles decidiram a não aceitar aquele banquete. E eles fizeram um pedido para o chefe dos eunucos ali, que durante quanto tempo? 10 dias, eles comessem só o quê? Saladas, sementes, talvez, legumes, comidas permitidas ali por Deus, e eles se tornaram mais inteligentes, mais fortes, mais sábios do que qualquer os demais, os outros sábios. Então eles tomaram a decisão, eles não se tornaram conformados. O pior mal é aquele ao qual nós nos acostumamos. Então nós passamos a nos acostumarmos às vezes com uma situação.
Eu cheguei aqui em Goiânia, a empresa que eu trabalho, eu faço a gerência industrial de uma empresa de confecção e faço consultoria também na área de confecção. E a empresa, ela tem algumas colaboradores de 20, 25 anos trabalhando na empresa e tem muitos hábitos, muitos costumes. E aqui em Goiás nós tivemos que nos adaptar a algumas situações, né? Por exemplo, aqui em Goiás a gente fala assim, olha, vai com Deus. Aí a pessoa responde assim, com Deus também. Não sei se vocês falam assim, né? A gente fala, vai com Deus também. E aí, tudo bem? Joia. Tudo certo? Só ouro. Vocês falam assim? Só alguns, né? Então, algumas gírias, algumas situações diferentes, né? Tivemos que aprender a comer piqui também, né? Vocês comem muito piqui aqui? Piqui. Eu cheguei um dia na cozinha lá da empresa e o pessoal tinha buscado na fazenda do diretor muito piqui, né? E no refeitório da empresa lá, eles tinham feito piqui, mas tinham feito muito piqui. Quem gosta de piqui, estava uma delícia, estava um cheiro assim, aquele perfume de piqui no ar. Quem não gosta de piqui, não entrava no refeitório. Mas o piqui com arroz é muito gostoso. Eu não tinha comido piqui. E eu fui comer piqui agora recentemente. Mas assim, na empresa, nós temos algumas situações. Primeira situação, nós temos um culto toda segunda-feira de manhã. E em alguns momentos eu sou convidado a participar lá também, a estar no culto lá. Nós temos algumas situações lá também, onde nós temos, a empresa coloca lá uma mesa de sinuca, um tabuleiro de dominó, dama, uma mesa de fute-mesa, né? Fute-mesa que fala, futebol de mesa, né? E ali o pessoal fala que tem muita resenha, né? Muita resenha. Mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair no erro de dar um passo a mais, e além daquilo que realmente Deus nos chamou como cristão. Então, o pior mal ao qual nós podemos ter é nos acostumarmos. Se nós olharmos ali, olha, eu vou ler rapidamente aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, Salmo 137. Salmo 137, versículo 1 até o 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do nosso Senhor em terra estranha? Aqui eu lembro, irmãos, que nós estamos nessa terra de passagem, né? Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus, ele disse lá no livro de João, no capítulo 14, que ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Ele vai voltar para nos buscar. E Apocalipse diz que essa terra vai ser transformada e restaurada. Então nós precisamos estar aqui, viver aqui, mas ciente que nós não somos daqui. Assim como eles choravam, e como nós podemos cantar os cânticos em terra estranha? Como nós podemos? O apóstolo Paulo disse, nós devemos viver alegres aqui. Em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Mas nós temos que saber que nós somos peregrinos aqui. Achei interessante, nem todo lugar em que você se encaixa é onde você pertence. Olha que interessante. É parecido, né? Os mais velhos aqui vão lembrar de uma propaganda que tinha, né? Denorex. Eu não ouvi. Denorex? Ô, Suíço, você já é um pouquinho mais experiente também, né? Parece, mas não é. Então, podemos dizer ali que é um Denorex, ó, parece, mas não é. É parecido, mas não é. Os mais jovens depois perguntam os mais experientes o que é Denorex, que eles vão explicar para vocês. Então, nem todo lugar em que você se encaixa é onde você pertence. Estavam em Babilônia, mas não eram de Babilônia. Eles estavam lá, mas eles não eram de lá. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, eu gosto demais desse texto, que diz para a gente o seguinte, ó, e não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha essa versão aqui, olha.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da vossa mente. Se você for lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, fala o que nós temos que ter em nossa mente. O que nós temos que buscar, o que nós temos que colocar em nossa mente, o que nós temos que pensar, em que pensar. Ok? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, cuidado para não transformar a nossa mente num depósito de lixo. Ok? Segundo, firmeza. Eles foram firmes? No versículo 8, diz o seguinte, olha: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele foi firme. Será que seria fácil para ele naquele momento, sendo levado cativo, estar numa terra estranha, longe, chegar para o líder, para o chefe dos eunucos e falar assim: olha, nos dá uma benevolência, nos dá aqui um período de 10 dias. Será que foi fácil para ele? Mas ele decidiu, firmemente. E nós precisamos a cada dia também nos decidirmos, firmemente, tomar decisões na nossa vida. Eu gosto muito de trabalhar com planejamento estratégico, com estratégia, lá na empresa, no dia a dia. Eu acho que tudo que você planeja e você quebra em períodos ou etapas menores, você consegue alcançar. E nós temos aí o ano bíblico, né? Nós temos a lição da escola sabatina, nós temos os escritos de Ellen White. Faça um plano de 2026. Nós temos ali, ó, em todos os nossos materiais, praticamente, nós temos na contracapa ali, nós temos o acompanhamento do ano bíblico ali, né? Para você ir fazendo uma marcaçãozinha ali, ó. Então, olha, no dia tal você lê o capítulo tal, no dia tal você lê o capítulo tal. Então faça planos, tome uma decisão, escolha. Aquele que negocia seus princípios, na verdade, nunca teve um. Se você negociou princípios são inegociáveis. Princípio não se negocia. Aquele que negocia princípios é porque realmente nunca teve um. Nunca pense que você encontrará mel no pote, se Deus escreveu. Parece, mas não é. Olha, parece, mas não é. É bonito, por fora. Lá no Pará nós dizemos o seguinte, ó: por fora bela viola, por dentro. Vocês falam isso também aqui? Ah, que legal, gente. Assim, parece bonito por fora aos nossos olhos. Não, mas não tem nada demais. Não, mas isso não é nada. Não, mas não, nada a ver. Aqui os adolescentes não falam nada a ver, não, né? Os jovens falam nada a ver. Nada a ver. Não tem nada, não. Não, nada a ver. Não, eu me garanto. Eu me garanto. Os jovens podem mudar as circunstâncias, mas jamais deixar que as circunstâncias moldem a ele. E aqui eu faço um parênteses. Aqui a gente pode colocar o nome de cada um de nós, ou para nós. Nós podemos até moldar as circunstâncias, mas jamais deixar que as circunstâncias nos moldem. Então nós podemos estar no meio de uma empresa nova como eu estou, de um lugar. Eu acredito muito, irmãos, que Deus nos chamou para estar aqui. Muito. Nós oramos muito antes de vir aqui, e nós pedimos direção de Deus. Nós saímos, nossa filha estava namorando, e nós tínhamos, até eu me lembro que eu e minha esposa conversamos um dia, e ela falou o seguinte, deixa eu ficar atento no tempo aqui, e ela falou o seguinte: amor, nós temos que seguir a nossa vida, os nossos filhos vão seguir a vida deles, já. Mas se a Stephanie decidir ficar aqui, que era o nosso medo, nossa filha ficar lá, e ela falou assim: amor, nós temos que tocar a nossa vida. O nosso filho, nós estávamos a 70, 80 quilômetros, então, lá um final de semana lá, nós falávamos assim: vamos lá assistir o culto lá na igreja da FAP, e nós íamos. Então é raro o mês que nós não vimos ele. Aí quando nós decidimos vir para cá, nós ficamos 1.100 quilômetros longe dele, e a nossa filha veio com a gente, mas 2, 3 meses depois ela voltou para lá.
Então eu acredito muito que Deus tem um propósito para nós estarmos aqui. Tem um propósito na nossa vida. Eu creio. Um com Deus é a maioria. Independente de onde você esteja, o lugar que você esteja, esteja firme. Mantenha a firmeza, mantenha o seu compromisso com Deus, independente. Ah, mas sou só eu, não importa. Um com Deus é a maioria. Se fosse por apenas um, Jesus teria deixado o trono da glória e teria vindo aqui, para morrer em nosso lugar. Terceiro, excelência. Como eu falei, faça planos, faça projetos, mas tenha excelência. Eles eram excelentes? Será que eles eram ali? Quando o rei pediu para que o chefe dos eunucos ali, as penás ali, escolhesse quem? Jovens, sábios, jovens doutos ali, então com certeza eles eram jovens excelentes. O maior perigo para a maioria de nós não é ter um objetivo grande demais e então fracassar, mas ter um muito pequeno e alcançá-lo. Então você ter um objetivo grande demais e fracassá-lo faz parte. Continue, persevere. Agora não faça um objetivo pequeno demais. As asas podem até ser iguais para todos, mas o destino do voo, quem escolhe somos nós. Nós escolhemos. Então nós escolhemos a quem nós queremos servir, o Deus que nós servimos, o que nós vamos fazer. Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais já não há obras, né? Nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vai chegar o tempo que você vai olhar para trás e vai falar assim, poderia ter feito diferente. Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos salvou. Nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Quando nós tivermos dificuldades, Ele estará para nos fortalecer. Exemplo, tem um texto que eu gosto muito, não sei quem foi o autor, mas eu gosto muito, diz o seguinte, que palavras ensinam, exemplos arrastam. Não adianta falar para o seu filho não deixar a toalha em cima da cama, ou chinelo, ou algum lugar, se você vai lá e deixa. É hipócrita, né? Hipocrisia, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então o exemplo, ele não é a maior, ele é a única. Dar o exemplo não é a maneira de influenciar os outros, é a única, não é a melhor maneira, é a única maneira. Eu posso vir aqui na igreja, estar na igreja, eu posso pregar, eu posso ser professor de escola sabatina, eu posso trazer minha Bíblia, eu posso acompanhar, mas se lá fora não der exemplo, não adianta nada. Contei uma história para os adolescentes, hoje na sala dos adolescentes, que fala sobre o exemplo. Nós precisamos ter o exemplo dentro de casa, ter o exemplo no trabalho, onde quer que nós estivermos. Daniel, quando ele se ajoelhou para orar, na sacada da moradia dele, do prédio dele, ele abriu a janela. Não para que as pessoas vissem, mas as pessoas viam o exemplo de Daniel orando. Dê o exemplo. No meio de uma geração, isso aqui eu busquei da nossa lição dos adolescentes hoje, achei maravilhoso, está no finalzinho, ó. No meio de uma geração gritando por respostas, os cristãos estão o quê? Gaguejando. Precisamos falar mais, precisamos viver mais, precisamos ser mais, dar o exemplo. E aí vem esse segredinho aqui, olha. Sem amor, 1 Coríntios no capítulo 13, né? Nada serei, né? 11, 13, deu um branco agora em igreja. O amor pode o que o argumento não consegue. O amor pode o que o argumento não consegue. Deus espera muito dessa geração, muito de nós. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ser firmes, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos continuar firmes nesse caminho. Firmes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Vivemos um processo de santificação, dia após dia. Daniel no capítulo 12, versículo 1, a mensagem para Daniel foi a seguinte, e para nós: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo.
e haverá tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Versículo 13. Tu, porém, Daniel, tu, porém, Ismael, tu, porém, coloca o seu nome em cada um, o nome de cada um nessa frase. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, em especial para Daniel, pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Será que Deus pode olhar para o Ismael hoje e dizer assim: Ismael, você segue firme até o fim, fica firme em meio aos obstáculos, às dificuldades, porque no fim você vai receber a tua recompensa, a tua herança. Sabe, irmãos, quando nós recebemos a mensagem de salvação, nós ficamos daquela forma que todos ficam quando recebem. Você quer de uma forma ou de outra repassar, levar isso para as pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que você ama. E eu me lembro que nós começamos o estudo bíblico com meus pais, e minha irmã de 55 anos, Sueli, minha irmã, ela nunca foi casada, ela tinha uma filha já jovem. Enquanto nós começamos a fazer o estudo bíblico, ela entrava para dentro do quarto e fechava a porta e não acompanhava a gente. Ela não gostava. Nós somos os únicos adventistas da nossa família. Nós viemos de uma família católica, nossos familiares são católicos. Tem uma irmã em Curitiba que é louvável o trabalho que eles fazem um trabalho maravilhoso ali em São José dos Pinhais com a igreja, de levar sopa para os moradores de rua. É muito bonito o trabalho que eles fazem. Mas essa minha irmã, ela não participava com a gente. Nós não conseguimos finalizar o estudo com meus pais. Mas no ano passado, no dia 2 de junho do ano passado, a filha dela trabalhava comigo na empresa e nós recebemos minha mãe me ligou naquele dia. A minha irmã cuidava dos meus pais. Meu pai fez 86 anos dia 1º e minha mãe vai fazer 84 dia 8 de fevereiro. Minha esposa faz dia 8 de janeiro e minha mãe faz dia 8 de fevereiro. E o meu pai teve alguns problemas de equilíbrio, coordenação motora. Ele teve bastante dificuldade e a minha irmã teve que sair do trabalho para cuidar dele. Ele não conseguia ficar sentado na cama. Quando ele sentava na cama, ele caía para trás, para os lados. Ele perdeu a coordenação, os passos. Ele não conseguia se firmar no chão. E minha irmã saiu do trabalho para cuidar dos meus pais. Isso já estava há algum tempo. Ela cuidava dos meus pais. Morava meu pai, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha na casa deles. E nós estávamos na empresa numa segunda-feira de manhã, por volta de 8 horas, 8h30 da manhã, minha mãe me liga. Falei: Ismael, traz a Natália, que a mãe dela quer ver ela. E minha mãe chorando. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu, mãe? Ela está passando mal? Eu não sabia que ela estava desde domingo passando mal. Eu falei: leva para o médico. Eu tirar a Natália do trabalho nesse momento e levar lá não vai resolver, tem que levar para o médico. E minha mãe desligou o telefone. E eu fiquei preocupado, desci, minha sala ficava no subloja, desci, peguei minha sobrinha e corri para a casa da minha mãe. E chegando lá, minha irmã estava passando muito mal. E meu pai ali do lado, sem saber o que fazer, minha mãe. E a minha irmã, ela se contorcia de dor. Eu peguei ela no colo, não deu nem tempo de chamar, de pensar em chamar SAMU. Eu peguei ela no colo, eu não sei como que eu abri a porta da sala, o portão da rua, que lá tinha um portão, desci uma escada, abri a porta do carro, que a minha sobrinha, a filha dela, ficou sem ação. Eu coloquei ela no carro e levei ela até no pronto atendimento. Quando chegamos no pronto atendimento, entramos com ela, e ali já eram umas 9h30, por volta de... e ela se contorcia de dor. Eu fiquei sozinho com ela, e ela segurava a minha mão e falava assim... A minha irmã sempre foi um pouco mais grossa, mais rústica, assim. Natureza do meu pai, eu sempre falei, que ela mais temperamental, mais rústica mesmo. E ela segurava a minha mão e falava assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Está doendo muito, doendo demais. Ela se contorcia. Não acharam veia na garganta, não acharam veia no pulso, não acharam veia no braço dela.
aí conseguiram colocar uma veia no pé, estourou e depois colocaram na garganta aqui na... Eu não me lembro o nome dessa veia que coloca aqui. Mas, e não passava a dor dela. Aí levaram ela para fazer uns exames. Daqui a pouco foi um corre-corre, e eu fiquei desesperado, e daqui a pouco passaram com ela correndo para lá. Por volta de 10h30 da manhã, ela teve 2 paradas respiratórias. Umas 11, 11h30, entubaram ela. Quando foi à tarde, levamos ela para a Santa Casa. Foi uma época que a cidade lá tinha muitos casos de dengue e não tinha leito na UTI. Aí eu consegui falar com um amigo lá, que ele foi prefeito da cidade. Eles montaram um leito para ela. Ela não conseguia ir para Maringá, que tinha mais condições. Ela não suportava. E ela foi até a UTI. Eu e meu irmão acompanhamos, entramos para ver ela. Ela estava irreconhecível por volta de 2 horas da manhã, já para amanhecer terça-feira. E eu deixei meu telefone lá. Na terça-feira, a filha dela foi ver ela, minhas irmãs viu ela. Minha mãe, mãe, eu acho que não é bom a senhora ver. Ela estava muito, ela também não quis ir. Ela estava, assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu deixei meu telefone. Cheguei em casa, por volta de umas 8h30, tomei meu banho. Nós deitamos, eram umas 11 horas. Por volta de umas 11h30, eu recebi uma ligação que ela tinha acabado de falecer. Na verdade, tinha falecido por volta de 8 horas da noite. E aí teve 3 óbitos seguidos, e aí demoraram um pouco para ligar para a gente. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu nunca tinha passado por isso. Talvez você tenha passado por um caso igual, pior ou mais grave. Mas para chegar para os meus pais e dar as notícias para eles, minha mãe ficou anestesiada. Ela não chorou. Depois foi cair a ficha dela. Meu pai estava dormindo, estava bem debilitado. Nós não tivemos coragem de acordar ele para falar para ele, até porque o corpo ia ser preparado, a previsão era só para outro dia de manhã. E no outro dia de manhã nós demos a notícia para ele. Foi muito difícil. A nossa filha, ela está afastada da igreja. Ela esteve aqui com a gente alguns dias. Ela está muito mais sensível à voz do Espírito Santo. Ela esteve com a gente, nós compramos uma meditação para ela. Ela pediu uma lição da Escola Sabatina Jovem. Ela me manda todas as manhãs. Hoje ela falou assim: pai, eu leio a meditação de hoje, meditação da mulher. Quem leu a meditação da mulher? Hoje foi a parte 1, não foi? Amanhã tem a parte 2. Ela não aguentou. Ai pai, eu li a 1 hoje, já li a 2 amanhã. A minha oração sempre é: Senhor, volta logo, Senhor. Mas a minha oração hoje é: Senhor, espera mais um pouquinho, Senhor. Salva minha filha. Salva minha família. Eu não sei qual foi a decisão da minha irmã. A memória que vem, a lembrança que vem na minha mente é quando ela segurava minha mão e falava assim: olha, está doendo demais. E eu passava a mão na barriga dela. Ela teve uma sepsia, provavelmente provida de uma infecção urinária. E quando os médicos tentaram fazer alguns exames, saía pelotos de sangue. Ela estava com aquilo tudo tomado. A minha oração é para que Jesus espere mais um pouquinho, mas principalmente seja feita a vontade dele. Passamos por um processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daniel foi firme. Nós precisamos ser firmes. E minha oração é para que você aceite esse Jesus maravilhoso, que mudou a minha vida, a vida da minha esposa. Quem viu a gente antes e vê a gente hoje, como nós éramos e como nós somos hoje. Deus, Ele nos libertou, Ele nos salvou, e Ele nos salva a cada manhã, porque Ele é misericordioso. E a minha oração para mim, para minha família e para cada um de nós hoje é que nós sejamos firmes e busquemos esse Deus que Ele liberta, que Ele transforma. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, Paizinho querido, nós somos falhos, Senhor, somos pecadores,
nós caímos, nós erramos muitas vezes, Senhor Deus, mas nós cremos no poder do Espírito Santo, que nos transforma, nos lava e nos revigora todas as manhãs. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs das nossas vidas, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos cure, Senhor Deus. E principalmente que o Senhor nos mantenha firmes, Senhor Deus, no propósito. Assim como Daniel foi firme, assim como seus amigos, assim como eles davam um exemplo, Senhor, que vidas possam ser transformadas pelo Teu poder, mas através do nosso testemunho, ó Pai. Esteja conosco, Senhor Deus. Fortaleça a Tua igreja. Esteja com cada um de nós presente aqui nessa manhã. Aqueles que não puderam vir também, Senhor Deus. Abençoe-nos, ó Deus. Perdoe os nossos pecados. Nos dê um sábado na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.